A experiência de hoje envolve a síntese, a recristalização e determinação do ponto de fusão da acetanilida, um composto que já foi utilizado como analgésico e antitérmico, a antifebrina, mas foi abandonado por provocar o bloqueio do transporte de oxigênio pela hemoglobina. Essa experiência foi realizada para mostrar a síntese de uma amida a partir de uma anilina e um derivado de ácido carboxílico, o anidrido acético. Eu tinha 3,3 gramas de anilina, já parcialmente oxidada, conforme se vê pela coloração. Eu não destilei a anilina no início, porque eu queria mostrar como a recristalização iria ajudar a purificar o produto. Dissolvi a anilina em 37 ml de ácido clorídrico, 1 mol por litro, que transforma a anilina no anilíneo, o sal da anilina. A anilina é insolúvel em água, enquanto que o anilíneo é solúvel. Observei a solubilização da anilina na água. Depois, adicionei o anidrido acético, 3,6 ml, um pequeno excesso em relação à anilina, e preparei uma solução de acetato de sódio, disponível na forma de trihidrato. Usei 9,14 gramas do acetato de sódio. O excesso de acetato vai resultar em um tampão. O acetato é uma base mais forte do que a anilina, ou o anilíneo é um ácido mais forte do que o ácido acético. Assim, a reação entre anilíneo e acetato resulta em anilina e ácido acético. A quantidade de acetato forma um tampão com pH próximo a 5. Agora, liberando a anilina, o par de elétrons está disponível para reagir com anidrido acético, através de uma reação de substituição acílica, o que ocorre rapidamente e forma um precipitado no meio reacional. Este método não vale para aminas, porque elas são mais básicas e não são desprotonadas pelo acetato. As aminas ficam como amônio, que não reagem por reações de substituição acílica. Nesse caso, use as condições de Schotten-Baumann, que ocorrem em meio básico. Nesta reação, não é necessário aquecer. Após uns 10 minutos, desligo a agitação e filtro a acetanilida que precipitou do meio. Eu filtro em Bichner a pressão reduzida, lavando com água para ajudar a transferência do sólido e remover o ácido. Deixo um tempo ao ar, com a pressão reduzida ligada, seco o sólido na estufa. Dois vírgula 35 gramas de acetanilida bruta. Para obter a acetanilida purificada, vamos fazer uma recristalização. Já realizei a recristalização na experiência com aspirina e com a dibenzalacetona. A acetanilida é insolúvel em água fria e solúvel em água quente, e as impurezas orgânicas podem ser removidas na filtração a quente. Aqueço a acetanilida. Eu filtro em um funil aquecido, com um colo curto, usando papel preguiado para aumentar a superfície de filtração do papel.
Essa filtração é mais rápida que a filtração comum, evitando a precipitação da acetanilida durante este processo. You live in a hut for the rest of your life, because you never buy anything nice, right? Because you're living at the crypt. Deixo esfriar lentamente e observo a formação de cristais. Esse processo levou mais de 2 horas e depois deixei durante a noite. E ainda levei à geladeira para precipitar mais acetanilida. Filtrei o produto sólido em uma filtração comum. Deixei secar ao ar e levei à estufa, até que a massa não variou, sinal que não tem mais solvente. A massa obtida foi de 1,90 gramas, o que dá um rendimento percentual de 37%. É um valor baixo. Provavelmente a anilina que eu usei estava bem impura e absorveu água do ambiente. Essa água contribui na massa, mas não contribui na reação. Agora vou determinar o ponto de fusão do sólido obtido. O primeiro passo é fechar a ponta de um capilar usando uma chama. Cuidado! Nunca abra a chama perto de solventes voláteis e inflamáveis, como éter etílico e hexano. Depois, pressione a parte aberta do capilar contra o sólido para que entre dentro do capilar. Depois eu deixo cair por um tubo oco e comprido. Observe que o sólido que estava na parte de cima agora vai para o fundo do capilar. No setor experimental da química orgânica temos 2 aparelhos de ponto de fusão. O princípio é o mesmo. É um bloco de aquecimento que está em contato com o capilar que tem dentro a amostra e um termômetro que registra a temperatura. Um deles é digital e o outro analógico. Escolhi o analógico. Ajeito a amostra na abertura e inicio o aquecimento, observando pela lente o que ocorre com a amostra. Lentamente a temperatura sobe. Eu escolhi em torno de 2 graus centígrados por minuto, o que é bastante lento, mas vai nos ajudar a visualização e determinar com mais certeza o ponto de fusão final. A fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. E se observa um aumento na transparência do material. A amostra inicia a fusão a 116 graus centígrados e termina a 118 graus centígrados. O valor da literatura fica entre 113 e 115 para acetanilida, que até é utilizada como um padrão de calibração em aparelhos de ponto de fusão. Logo, o nosso aparato tem uma diferença de cerca de 2 graus centígrados com o padrão. Nada mal, mas pode melhorar. Então, nesse experimento, mostramos a reação, a recristalização e a determinação do ponto de fusão da acetanilida. A determinação de ponto de fusão é um recurso importante para verificar a pureza de materiais que vão ser utilizados em reação ou até na preparação de fármacos em farmácias de manipulação. Se gostou do vídeo, dê o like, inscreva-se. E se tem alguma dúvida ou contribuição, deixe nos comentários. Até a próxima!